Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super videoaula. Na videoaula de hoje eu trago a seguinte questão então, veja. Seja B o cilindro representado por essa expressão onde nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1, 0 menor ou igual a x, x menor ou igual a 1. Calcule a seguinte integral tripla sobre o conjunto B. Tudo bem? Então veja, como que nós vamos resolver esse problema? Veja que, olhando simplesmente para essa expressão e a integral, fica meio vago. Então, o grande conselho para resolver as integrais triplas é sempre desenhar o conjunto que está sendo dado, para ficar mais fácil de adotar uma estratégia, tudo bem? Nós temos o eixo x, eixo y e o eixo z, tudo bem? Vamos lá então, veja. Nós temos aqui então, veja, x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1. Vou colocar bem aqui essa expressão, veja. X ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1. Talvez você já não esteja ainda familiarizado com essa expressão. Mas essa expressão aqui nada mais é do que a equação de uma circunferência de raio 1. Veja que aqui é 1 ao quadrado. Mas 1 ao quadrado é o próprio 1, então geralmente ele vem só o 1, assim, tudo bem? Isso significa, que se nós prolongarmos, deixa eu completar aqui, então veja, isso significa então que aqui na base nós temos uma circunferência de raio unitário. Eu vou tentar desenhar ela aqui de azul. Tudo bem? Aqui seria 1, e lá atrás é o menos 1 e aqui é menos 1, tudo bem? Então veja que nós temos aqui uma relação entre o x e o y, entre essas duas variáveis. Ou seja, a relação entre eles aqui, eles formam o conjunto de valores que satisfazem essa desigualdade, são todos os pontos que pertencem a essa circunferência e ao seu interior, tudo bem? Outra coisa que nós temos é que o y ele varia de 0 até 1. Então, se nós colocarmos 1 aqui, o que nós percebemos? Então, veja, como z varia de 0 até 1, significa que para cada valor de z no intervalo de 0 até 1, nós temos uma circunferência, que está um pouquinho acima dessa que eu desenhei aqui no plano x e y. Se nós juntarmos o conjunto de todas essas circunferências, nós vamos estar formando o cilindro aqui que é representado pelo conjunto. Então veja, eu vou tentar desenhar ela aqui em cima. Então veja, se nós juntarmos agora, veja, se nós juntarmos aqui então, veja, pontos dessa superfície que está mais acima com pontos da superfície que está mais abaixo, nós vamos estar formando o nosso cilindro. Imagine que o que nós temos aqui é um cilindro, não ficou bem desenhado, mas o que nós temos aqui é um cilindro onde a circunferência, tanto da base inferior quanto da base superior, é uma circunferência de raio 1, e a altura é essa distância que é esse intervalo z de 0 até 1. Tudo bem? Desenhando melhor aqui, então veja. É como se a gente tivesse um cilindro onde o raio da base ele vale 1 e a altura aqui também vale 1. Tudo bem? Não ficou bem desenhado, mas espero que você tenha conseguido visualizar aqui o nosso cilindro. Tudo bem? Vamos lá então. Agora, como é que nós vamos calcular essa integral tripla sobre esse conjunto dado? A nossa integral então tripla é x ao quadrado mais z ao quadrado dx dy dz. Como que olhando para cá nós vamos resolver essa integral? Então veja, nossa linha de ação primeiro é a seguinte, veja.
Se você pensar que nós temos um cilindro aqui, e nós vimos o quê? Que o Z ele varia de 0 até 1, né? Que é a altura do cilindro. Então pense, se nós integrarmos, nós temos uma integral, veja, tripla, uma integral de 3 variáveis. Nós temos a variável x, que ela varia no eixo das abscissas. Temos uma variável y, que ela varia aqui no eixo das ordenadas. E temos a variável z, que varia aqui no eixo vertical. Tudo bem? Olhando para cá, fica fácil perceber que se nós integrarmos primeiro essa integral tripla na variável z, veja que a variável z ela tem os seus limites bem definidos. Eu vou estar integrando na vertical. Vai me faltar integrar apenas na horizontal, nesses dois sentidos, né? No sentido das ordenadas e no sentido das abscissas. Ou seja, uma vez que eu integre na variável z, eu vou estar transformando essa integral tripla numa integral dupla. E nós poderemos utilizar todos os artifícios, todas as propriedades das integrais duplas. Então, fica claro que esse é o primeiro caminho que nós temos que fazer. Então, para poder integrar na variável z, nós vamos ter que mudar essa ordem de integração. Então, veja. Eu vou integrar primeiro na variável z, depois que nós vamos integrar nas variáveis x e y. Vamos conservar aqui a função. Veja que no eixo z, a nossa integral ela varia de 0 até 1 aqui na altura. Então eu vou colocar aqui, ó, z varia de 0 até 1. Tudo bem? Eu vou chamar de A esse conjunto representado pela circunferência da base. Por quê? Porque quando nós integrarmos aqui na variável z, nós vamos estar transformando essa integral tripla numa integral dupla sobre o conjunto A. Então eu vou ter que estar me preocupando depois só com a circunferência da base. Tudo bem? Por quê? Porque eu já integrei na vertical. Espero que você tenha entendido o raciocínio. Então veja. Vamos integrar x ao quadrado mais z ao quadrado na variável z. Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado eu olho para ele como constante, então vai ficar x ao quadrado vezes z mais z ao quadrado. Integrar é muito fácil, é acrescentar 1 ao 2, que ele vai virar 3, e depois dividir pelo resultado. E essa integração é no intervalo de 0 até 1, dx, dy. Ok? Vamos lá agora, veja. A nossa integral dupla sobre o conjunto A permanece. Vamos usar o teorema fundamental do cálculo agora, fazer f de b menos f de a. Veja, onde tem z eu vou substituir o valor 1, então eu vou ficar assim, ó. 1 vezes x ao quadrado, vai sobrar x ao quadrado, mais, no lugar de z eu vou colocar aqui o 1, veja, 1 ao cubo é 1 dividido por 3, então vai ficar x ao quadrado mais 1 dividido por 3. Veja que agora seria menos f de b, o f de b, aliás, o f de a, mais aqui é 0. Quando eu substituir aqui, 0 vezes x ao quadrado, isso vai dar 0. Quando eu pegar 0 ao cubo dividido por 3, vai dar 0. A soma é 0, então tudo aqui é 0. Então eu já vou colocar aqui embaixo dx dy. Tudo bem? Agora veja que nós transformamos uma integral tripla numa integral dupla. E veja que nós integramos nesse sentido do eixo vertical. Então, como nós já integramos na vertical, agora eu só preciso me preocupar com o conjunto A, que é essa circunferência da base. Se nós lembrarmos lá do teorema de Ruffini, para que a gente possa integrar uma integral dupla, quando o domínio é uma circunferência, o que nós fazíamos? Nós fazíamos uma substituição. Nós fazíamos uma substituição de coordenadas polares, onde no eixo horizontal eu passo a ter o ρ e no eixo vertical eu passo a ter θ. Lembrando que a coordenada polar, então veja, qualquer ponto que pertence ao domínio, ele está a uma certa distância ρ da origem e ele tem uma certa abertura θ.
Então fica fácil, veja, como a circunferência, o raio é unitário, fica fácil ver que o ρ ele vai variar de quanto? De 0 até 1, que eu posso ter um raio 0 e um raio 1, até 1 no máximo, né? No mínimo até 0. E esse ângulo aqui, veja, qualquer ponto aqui dentro vai fazer com que θ varie de 0 até 2π. Então veja, o ângulo θ ele varia de 0 a 2π. Ou seja, quando nós fazemos uma substituição na integral dupla utilizando coordenada polar, ela nos permite transformar um domínio que era circular num domínio retangular, onde fica muito mais fácil aplicar o teorema de Fubini, tudo bem? E é o que nós vamos fazer. Como é que eu faço? Muito simples, veja. Nós vamos chamar o x de ρ cosseno θ. Para você não ficar na dúvida se o x é com cosseno ou com seno, lembre-se que, olhando lá para o ciclo trigonométrico, lembre-se que o cosseno ele é o eixo da horizontal. Então o eixo das abscissas também é o eixo horizontal, veja. Se você comparar, então, você vai ver que esse fato de os dois eixos serem horizontais nos remete que x tem que ser ρ vezes cosseno de θ. Tudo bem? E veja que lá no ciclo trigonométrico, o seno ele é encontrado no eixo vertical. O seno, então, é no eixo vertical. Então, no eixo vertical aqui, e nesse outro aqui, veja, o y ele é no eixo vertical. Então, é essa relação que nós vamos ter aqui, que o y ele é igual a ρ vezes seno de θ. Tudo bem? Então, veja, com base nessa substituição, nós vamos fazer justamente isso. Veja, aonde eu tenho x, eu vou substituir por ρ cosseno θ. Tudo bem? Então aqui está x ao quadrado, então vai ficar assim, ó. Ρ, eu já vou colocar tudo ao quadrado, né? Eu poderia colocar entre parênteses, mas você sabe que a potência de um produto, né, é a potência de cada um dos fatores, tudo bem? Mais 1 sobre 3. Como o x agora é ρ e o y é θ. Agora veja, lembre-se que eu mostrei aqui, veja, o ρ ele varia de 0 até 1, então aqui, opa, eu investi aqui as coisas, pessoal, mas é isso mesmo, é que eu vou só inverter a ordem aqui, veja, eu vou começar integrando por θ aqui, tudo bem? Então eu vou só mudar essa ordem, eu vou pegar primeiro y, então eu vou colocar dθ e depois dρ. Eu inverti aqui, tudo bem? Aqui eu estou considerando que o y está aqui e o x está aqui, tudo bem? Agora, faltou só um detalhezinho que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu esqueci de considerar aqui, mas ainda dá tempo, tudo bem? Uma vez tendo feito essa substituição, a gente não pode esquecer de quem? Do determinante da matriz jacobiana. Então, ou seja, quando nós fazemos essa substituição, a gente precisa multiplicar depois tudo por ρ. Tudo bem? Para poder dar certo. Então, dθ dρ. Ok? Então, veja que o que eu fiz foi, onde tinha x, eu coloquei ρ cosseno de θ. Como não tinha y, eu não fiz a substituição aqui, né? E depois de ter feito a substituição, eu multipliquei tudo por ρ. Por quê? Se nós determinarmos o determinante jacobiano, utilizando essas coordenadas, nós vamos encontrar esse valor aqui, tudo bem? Veja que o θ, como eu havia dito aqui, ele varia de 0 até 2π. Então vai ficar aqui de 0 até 2π. E o ρ, ele varia de 0 até 1. Então vai ficar aqui o intervalo de integração de 0 até 1. Pronto. Agora está fácil de resolver, vamos lá. Integral de 0 até 1. Vamos integrar agora, veja, toda essa expressão, mas antes vamos simplificar um pouquinho, veja. Esse ρ que está aqui fora, ele vai passar multiplicando, então vai ficar bem assim, ó. ρ ao cubo, vezes o cosseno ao quadrado de θ, mais ρ sobre 3, né? Fazer propriedade distributiva, né? Ok? dθ dρ. Vamos agora sim, vamos fazer a integração na variável θ. Veja que aqui eu tenho uma constante vezes o cosseno ao quadrado de θ. Vai ficar assim, ó. Ρ ao cubo é a constante, conserva.
Quanto é a integral de cosseno ao quadrado de θ? Bem, dá um pouquinho de trabalho, tem que fazer integração por parte, mas eu já sei o resultado, então eu já vou colocar direto aqui. Depois você dá uma estudada aí, eu devo ter alguma videoaula resolvendo essa integral. Então veja, isso vai me dar como resultado o seguinte produto, veja, seno de θ, cosseno de θ dividido por 2, mais θ dividido por 2. Esse valor aqui, que eu pus entre parênteses, é a integral do cosseno ao quadrado de θ, tudo bem? Mas a integral de ρ sobre 3 vai ser, eu estou integrando na variável θ, então vai aparecer quem? Vezes θ, tudo bem? Isso no intervalo de 0 até 2π. Depois dρ. Olha só, estamos chegando no final, pessoal, vamos lá. Integral de 0 até 1. Agora veja, onde eu tenho θ, eu vou substituir quem? O 2π, usando o teorema fundamental do cálculo, né? F de B menos F de A. Veja agora que, bem aqui, ó, seno de 2π. Quando nós fizemos essa substituição, seno de 2π, quanto é o seno de 2π? Lembre-se, olhando para o ciclo trigonométrico, veja. O 2π é bem aqui, ó. O seno de 2π é quanto? É só rebater esse ponto para cá, você vai ver que o seno é 0. Então, 0 vezes cosseno vai dar 0, dividido por 2 vai dar 0. Só vai sobrar quem aqui, ó? Θ sobre 2, se eu substituir aqui 2π, você está viajando, né? Então eu vou fazer a substituição aqui para você não se confundir, vai ficar bem assim, veja. Seno de 2π vezes o cosseno de 2π dividido por 2. Mais 2π sobre 2. Não vou fazer direto para a gente não se perder, tudo bem? Mais ρ sobre 3 vezes 2π. Ok? Menos, eu não vou fazer essa parte porque 0, veja. Seno de 0 é 0. Cancela tudo isso daqui, some. 0 dividido por 2, some. 0 vezes ρ sobre 3 é 0. Então eu vou parar bem por aqui, tudo bem? E vai ficar assim, dρ. Deixa eu acrescentar uma nova página. Então veja, continuando aqui, vamos lá. Integral de 0 até 1. Agora veja, quanto é o seno de 2π? O seno de 2π eu já disse, é 0. 0 vezes qualquer coisa aqui vai dar 0, né? Não é qualquer coisa, mas 0 vezes cosseno de 2π é 0, dividido por 2 dá 0. Então isso aqui some. Aqui, ó, 2π dividido por 2 vai dar π, então vai ficar π vezes ρ ao cubo. Mais, aqui vai ficar assim, ó, 2π sobre 3 vezes ρ vezes dρ. Tudo bem? Vamos lá. Agora veja. Vamos integrar na variável ρ, então vai ficar assim, ó, π. Veja, aqui está ρ ao cubo, vou acrescentar 1, vai ficar 4, e vou dividir por 4. Mais 2π sobre 3 é constante, mantém, vezes ρ, a integral vai ser ao quadrado dividido por 2. Isso no intervalo de 0 até 1. Tudo bem? Veja que agora eu vou substituir 1 aonde eu tenho ρ, então vai ficar assim, ó, 1 elevado à quarta é 1, vezes π, então eu vou ter π sobre 4, mais 1 elevado ao quadrado vai me dar 1, dividido por 2, né, vou ficar com meio aqui. Agora verifica aqui, ó, que esse 2 está multiplicando aqui, então eu posso cancelar isso com isso. Agora sim, 1 ao quadrado vai me dar 1 vezes π, isso aqui vai me dar então π sobre 3. Tudo bem? Veja que o 4 e o 3 eles são primos entre si. Então o MMC é o produto entre eles, vai ser 12. 12 dividido por 4 dá 3, vezes π, 3π. 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes π, 4π. Veja que a nossa solução então é 3 mais 4, 7π sobre 12. Ok? Espero que tenha ficado claro, que eu tenha conseguido explicar de forma intuitiva, de forma lógica, todo o passo a passo, o porquê cada coisa foi feita. E se você gostou dessa videoaula, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa videoaula com seus amigos. Um forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.